Muito boa tarde a todos e todas. Nós hoje vamos dar início a um novo projeto no âmbito da cátedra, que são os seminários Musa Fórum. Hoje nós temos pela primeira vez esse evento a funcionar e temos a honra, né, de recebermos no âmbito da cátedra Unesco, o LHT, Educação, Cidadania e Diversidade Cultural, o grupo de estudos Sociomuseologia e Acessibilidade Culturais, um grupo jovem no âmbito da cátedra, mas muito dinâmico, e que exatamente no Dia Internacional das Línguas Gestuais, nós recebemos 3 convidados, para nós são muito importantes estarem aqui conosco, para poder, juntamente conosco, conversarmos sobre temáticas que nos são caras no âmbito da museologia, e exatamente passando pelas questões de acessibilidade. Eu sou Judite Primo, coordenadora da cátedra, sou uma mulher negra, né, afrodescendente, brasileira, que atua aqui em Portugal. Atrás de mim tenho uma parede bege, uns quadros. Estou vestindo uma camisa preta, com 2 colares em tons diferentes de preto, uso óculos num tom de azul escuro, tenho cabelos cacheados, pretos, felizmente com já alguns fios de cabelo brancos, o que mostra que é importante a longevidade aqui para todos nós. Dito isso, eu reforço aqui a importância de, no âmbito da cátedra, nós alimentarmos, né, grupos de estudos que permitam-nos atravessar, né, perpassar por questões que são caras à contemporaneidade e que se tocam com a museologia. E, por isso, o grupo de acessibilidades culturais, que hoje, né, faz o seu primeiro seminário público, iniciando essa série que para nós é tão importante do Musas Fóruns, que nós estávamos já a desenhar há algum tempo. Hoje traz-nos pela primeira vez alguns convidados que vão ser apresentados aqui, que será feita a mediação também dessa mesa de hoje, pela nossa doutoranda Desirê Nobre, que também é a coordenadora desse grupo de estudos. Eu passo então a palavra a Desirê e desejo a todos nós um seminário carregado de afetividade, de amorosidade e de muitas aprendizagens. Muito obrigada. Olá a todas e todos, muito boa tarde para quem nos acompanha. Para quem não me conhece, então, eu sou Desirê Nobre, sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos. Meus cabelos são lisos, repicados, um pouquinho abaixo da altura do ombro, estão soltos. Estou com uma maquiagem levinha para disfarçar a cara de cansada, né? E tenho uma boca carnuda, uso um brinco de pérolas, estou usando uma blusinha rosa clara, e atrás de mim tem uma parede branca, uma cama, um pedacinho da cama e um pedacinho do guarda-roupa. Para mim é uma felicidade muito grande estar com vocês aqui hoje, em nome do grupo Sociomuseologia e Acessibilidade Cultural, que é um dos bebês da cátedra, como a professora Judite já mencionou. Queria, mais uma vez, agradecer o espaço que nós temos dentro da cátedra para ter esses grupos de estudos, para estar falando sobre assuntos que são fundamentais de serem debatidos. Então, a gente achou que era importante criar esse grupo justamente para falar da questão da acessibilidade cultural, dialogando com a sociomuseologia, né? Então, agradeço a professora Judite pelo espaço, por estarmos debutando com o Musa Fórum, com esse tema que é um tema tão caro para todos nós, né? Que é o tema do capacitismo. Aproveito para agradecer também ao Departamento de Museologia da Universidade Lusófona, por todas as oportunidades que nos oferta, aos nossos intérpretes, Vinícius e Vanessa, que estarão conosco hoje, da Arte Libras. Saliento que esse é um evento que vai ter o recurso de Libras para acompanhar durante todo
o evento, né? E com isso também agradeço aos colegas que todas as segundas-feiras estão conosco debatendo acessibilidade cultural, discutindo no grupo e trazendo essa pauta tão importante para dentro do Departamento de Museologia da Universidade Lusófona e para a cátedra. Antes de passar a palavra para os meus queridos amigos e colegas, eu só queria salientar alguns pontos, né? A gente está no mês de setembro. Setembro, no Brasil, é considerado Setembro Verde, né? Que é o mês da luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Então, para a gente debater o Setembro Verde, a gente precisa desmistificar muitas questões relacionadas à deficiência, a gente precisa falar mais sobre, é preciso ouvir as pessoas com deficiência e continuar lutando pelos seus direitos, né? Setembro também é o Setembro Azul no Brasil, que é justamente o mês da visibilidade da cultura surda. Então, mais um evento que se soma. E aqui a gente tem, então, a representação dos nossos intérpretes fazendo a chegar até a nossa comunidade surda essa nossa palestra de hoje, a nossa roda de conversa. Saliento duas importantes datas ainda no mês de setembro, que foi agora dia 21, que foi o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência no Brasil, e hoje, dia 23 de setembro, como a professora Judite já mencionou, Dia Internacional das Línguas de Sinais, ou Língua Gestual, como também aqui falada em Portugal. Então, escolhemos um grande mês para começarmos os nossos debates acerca da acessibilidade cultural. Desejo que tenhamos uma ótima roda de conversa, que vocês possam perguntar bastante, questionar, fazer comentários. Para nós é importante esse diálogo, né? Então, para isso, eu começo apresentando o nosso primeiro convidado, que estará conosco hoje, que é o Leandro Freitas Pereira. O Leandro, ele é mestrando em Memória Social e Patrimônio Cultural na Universidade Federal de Pelotas, é consultor em audiodescrição e acessibilidade cultural, é empreendedor cultural, idealizador do encontro Olho de Sogra, que oferece passeios acessibilizados com o objetivo de apresentar o patrimônio cultural de Pelotas para pessoas com deficiência visual. Leandro, querido, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Leandro está sem microfone. Está desativado o teu microfone. Já está. Não, ainda não está. Agora foi. Agora sim? Ah, tá. Então, aqui no Brasil é de tarde, então boa tarde para vocês. Obrigado pelo convite. Fiquei super feliz, né, de poder comentar um pouco sobre as atividades que eu venho desenvolvendo por aqui e também a importância, né, da gente conversar sobre capacitismo, sobre deficiência visual, sobre protagonismo da pessoa com deficiência. Então, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele morena escura, cabelos curtos e pretos, olhos pequenos castanhos, a boca carnuda, sorriso largo, e eu estou vestindo uma jaqueta esportiva vermelha. Eu estou no escritório da minha casa e gostaria de começar então, né, falando sobre... Ali na minha apresentação a Desirê comentou que eu sou empreendedor cultural, então essa Leandro? História começou com o... Leandro, desativaste a tua câmera. Tá me ouvindo? Sim, eu te ouço, mas a tua câmera desativou. Acho que o Leandro caiu. Leandro caiu. Vamos aguardar uns minutinhos. Voltei para a tela. Bom, aguardamos então o Leandro um minutinho, ver se ele volta.
A tecnologia que nos aproxima tanto aqui entre Brasil e Portugal também, às vezes, acaba fazendo essas coisas de fazer com que caia e a pessoa depois não consiga voltar. Então, para a gente não atrasar muito, eu podia passar a palavra para o Léo. Leonardo, posso passar para ti? Oi, pode sim, pode sim. Beleza, então vou te apresentar. Vou ligar aqui o vídeo. Ok. Então, passamos para o Leonardo e a seguir fala o Leandro quando o Leandro voltar. O Leonardo Dias de Oliveira, então, ele trabalhou como educador no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, e como consultor de acessibilidade na área da deficiência visual. Atuou como consultor em museus parceiros do Museu Histórico Nacional, ministrando oficinas de acessibilidade atitudinal, tendo contribuído também na elaboração de propostas de ações educativas inclusivas. Nos últimos meses, participou como coautor na elaboração de artigos publicados em livros e revistas dedicadas ao tema da acessibilidade cultural. Atualmente, o Leonardo integra a equipe de bolsistas no Museu da Vida da Fiocruz. Léo, tudo contigo, é um prazer te ter conosco aqui. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa noite aí para quem está em Portugal. Como a Desirê já me apresentou, né? Sou Leonardo Oliveira. Eu sou um homem de pele parda. Tô agora com barba, um pouquinho de barba aqui. Tô com um fone de arco preto. Sentado aqui numa cadeira de encosto preto. Bom, vou tentar falar rapidinho, assim, porque primeiro é sempre uma honra, né, estar fazendo parte dessas mesas, desses debates, desses encontros, onde eu também aprendo muito, tanto com outros consultores e pessoas com deficiência que trabalham na área da acessibilidade cultural, e também com todo mundo que faz parte, né, os pesquisadores e pesquisadoras, pessoas que se dedicam a investigar esse tema. E é sempre uma sensação engraçada, porque a minha formação, ela se deu e se dá de uma forma muito não linear, né? Então, eu tenho 35 anos, eu nasci cego. Até os 8 anos eu cheguei a enxergar um pouco de cores e vulto. Então eu me lembro ainda de algumas cores, né? As cores mais tradicionais, o azul, o verde, o amarelo, enfim. Hoje a gente tem uma gama aí de tonalidades que eu me perco um pouco. Eu estudei no Instituto Benjamin Constant, aqui no Rio de Janeiro, uma instituição que recebe e auxilia pessoas com deficiência visual, primeiramente, mas também pessoas com outras deficiências. Fui aluno, fui funcionário também do Instituto Benjamin Constant, e num momento aí da minha vida, eu recebi um convite para participar, como o nome que eles davam lá era guia, né? Na verdade, hoje a gente chamaria de mediador, mas na época esse era o nome, e eu adotei, porque era o nome que a exposição adotava. Recebi o convite para trabalhar na exposição Diálogos no Escuro, que estava aqui no Rio de Janeiro, no Museu Histórico Nacional. Isso em 2016. Opa, meu celular aqui. E aí, através dessa experiência, eu tive um contato inicial com a mediação, sem saber que eu estava fazendo isso. Então, a gente recebia em uma instalação, só para explicar rapidamente para quem não conhece, é uma instalação bem grande, assim, tinha, sei lá, talvez uns 400 metros quadrados, alguma coisa assim. Não me lembro exatamente, mas era bem grande. Que ela simulava ambientes da cidade do Rio de Janeiro. Então, tinha um espaço dedicado ao Jardim Botânico, um outro espaço dedicado ao calçadão de Copacabana e um outro espaço dedicado à praia de Copacabana. Esses ambientes, eles tinham
a intenção de estimular os outros sentidos dos visitantes, que não a visão, né? Os museus, eles têm ainda hoje essa coisa do apelo muito visual, ou quase sempre visual. A ideia do Diálogos no Escuro era trazer as pessoas que fossem visitar para ambientes onde elas não teriam experiência visual. Então, o ambiente era totalmente desprovido de luz, mas você podia tocar em tudo, você tinha o piso, né? Os pisos eram diferentes, as texturas, você tinha uma ponte ali no meio, no ambiente do Jardim Botânico, uma ponte que balançava e tinha barulho de água embaixo, então era muito próxima a ideia de que se você estivesse passando numa ponte de verdade, você tinha plantas, enfim. No calçadão tinha uma feira, tinha uma rua para atravessar, tinha sinal sonoro, uma bicicleta de verdade, uma moto de verdade atravessada no meio da rua, cone. Então a ideia era simular um ambiente de uma cidade e todo mundo que visitava fazia essa visita sem poder enxergar, porque o ambiente não tinha luz, não era nem necessário fechar os olhos ou utilizar qualquer equipamento, porque ele já era projetado para nenhuma incidência de luz. E nós éramos os guias, nós, pessoas cegas e com baixa visão, que foram lá selecionadas, passaram lá por um processo até chegar a ser guia da exposição. Isso foi de 2016, de fevereiro a outubro. Em dezembro de 2016, o Museu Histórico me chamou para fazer parte da equipe de educadores do museu. Eu venho de uma família que não tem uma tradição muito de cultura, né, de frequentar esses locais, museus e centros culturais e teatros, enfim. E também não tem uma tradição muito acadêmica, né? Eu não sei, talvez umas duas primas distantes foram as únicas que concluíram uma graduação. Então, tudo isso era muito novo para mim, de modo que quando eu recebi esse convite, eu disse ao pessoal do museu, poxa gente, mas eu não entendo nada de museu, né? Eu trabalhei aqui, foi bom, a experiência foi boa, mas eu não sei se eu sou a pessoa certa para trabalhar nessa função que vocês precisam. E aí eles me disseram algo como assim, tipo, olha, de museu nós entendemos. O que nós precisamos é o que você traz da vivência de uma pessoa com deficiência para nos ajudar a construir visitas mais inclusivas a essas pessoas. E aí começou o meu desafio no mundo da acessibilidade cultural. Eu tive que, lógico, correr atrás da literatura, do que estavam pesquisando, do que diziam os pesquisadores e pesquisadoras, todo mundo que se dedicava a esse tema, e frequentar os eventos e conhecer outras instituições e participar de rodas de conversas, de oficinas e tudo isso que a Desirê falou aí. Então, o capacitismo nisso tudo, aonde ele entra? Quer dizer, na vida de uma pessoa com deficiência, eu acho que o capacitismo começa dentro de casa. Sem uma intenção, sem uma coisa pensada, as nossas famílias, muitas vezes, elas são as primeiras a nos tolir ou a nos colocar em uma posição cômoda, que às vezes é até difícil de sair, por ser cômoda, onde nós recebemos as coisas, nós temos as coisas que eles podem nos dar, para que a gente não corra riscos. À medida em que as famílias vão entendendo que as pessoas com deficiência querem e podem e devem ter autonomia, aí começa
começam as diferenças, né? Em alguns casos, elas simplesmente entendem e seguem a vida e lidam com isso. E em outros casos, as pessoas têm outros tipos de problemas. Mas saindo de casa, quando você vai para o ambiente de trabalho, ou para o ambiente de estudo, ou para um ambiente religioso, qualquer outro ambiente, é sempre quando você tem essa consciência de que está sendo vítima de capacitismo, é diferente quando você não tem, porque muitas coisas, no meu caso, eu nasci cego, então muitas coisas eu me acostumei a ouvir de tal forma que aquilo não me afetava mais. Quando a gente chega a ter essas discussões, que vai falar sobre modelos da deficiência, que vai falar sobre a necessidade de tirar o foco da deficiência e pensar a deficiência como um conceito biopsicossocial e não como uma coisa, você precisa de cura, quando você tem essa consciência, isso falando assim de uma experiência minha, pessoal, né? Você não consegue mais tolerar certas coisas, você não consegue mais simplesmente fingir que não é com você, porque você cria essa casca, né? De ouvir e fingir que não é com você, porque senão você não vive. Você ouve tanta coisa que se você resolver dar importância a tudo e responder a tudo, você não vive. Oi, pessoal, voltamos. Tivemos uma pequena intercorrência, coisas da internet, caiu a sala, mas já voltamos agora para retransmitir. Antes de chamar de novo o Léo para retomar, eu vou fazer uma correção que eu não falei o meu sinal em Libras. O meu sinal, então, é a letra D, em cima do dorso da outra mão, e balança, lembrando o sinal de bailarina. Então, tá aqui a minha falha corrigida. Léo, voltas à tela para continuar conversando com a gente, que ainda tens em torno de 5 minutinhos para falar. Ok, gente. Bom, eu não tenho sinal, por isso não fiz, porque eu ainda não tenho. Bom, eu acho que eu estava falando sobre qual é o impacto de quando uma pessoa que nasce com deficiência, no meu caso, eu vou tentar me prender à minha experiência nesse momento, que não tem ciência do que é o capacitismo, do que ele significa e das implicações dele na nossa vida, até o momento que você tem esse impacto, você tem essa consciência do que o capacitismo faz com a gente, como lidar com ele, e como tentar desconstruí-lo em nós e nos outros. E aí é que eu acho que é a grande questão onde nós estamos agora, onde eu estou. Quando eu comecei a ter contato com a literatura e as formas de se pensar a deficiência diferente daquelas formas do senso comum, isso vai produzindo em nós certas mudanças de pensamento a respeito de nós mesmos e do que significam algumas atitudes que a gente aprendeu a normalizar, a gente aprendeu a aceitar e que, na verdade, escondem o capacitismo, escondem a ideia de que se você é uma pessoa com deficiência, então você não pode isso ou aquilo, seria perigoso, você não seria capaz, e nem sempre isso é dito, quase nunca isso é dito com todas as letras. Isso são decisões, são coisas ditas de forma, às vezes, até atenuadas para não parecer que é disso que nós estamos falando, mas é disso. Então, isso se manifesta nos locais de trabalho,
eu estava falando isso, né, antes de cair, nos ambientes de estudo, ambientes religiosos ou quaisquer outros ambientes que a gente frequente. Eu acredito que, para tentar concluir, né, é bem difícil falar sobre isso em tão pouco tempo, mas para tentar concluir, o que nós temos a fazer, que eu acho que já está sendo feito em alguns lugares, é primeiro dar o destaque e o protagonismo a pessoas com deficiência para que elas e eles falem sobre suas questões, sobre a sua forma de viver, de resolver, de estudar, de trabalhar e de fazer qualquer coisa que queira fazer. A gente teve há pouco tempo as Paralimpíadas, e aí é um período em que as pessoas comentam muitas coisas, algumas já batidas, né, já de muito tempo, a questão da superação e tal e tudo isso. E esse ano eu já vi até na televisão algumas pessoas falando, olha, gente, não é superação, eles são atletas, vivem disso, né? Então, cuidado com essa ideia. Isso para mim já é uma evolução, porque a gente ouvia essa história de superação aí todos os anos de Paralimpíada e a vida toda, né? Então, dar espaço, e eu não diria dar voz, porque uma vez eu ouvi até num encontro desses, né, uma pesquisadora, ela dizia, voz as pessoas têm, o que falta é sentar para ouvir. Então, sentar para ouvir pessoas com deficiência, das mais diversas classes sociais, com os mais diversos níveis de instrução, para falarem sobre suas questões e aprender a acolher e abrir mais espaços e mais oportunidades para que, de fato, o capacitismo caia ou diminua numa velocidade maior do que campanhas, do que qualquer outra coisa que não sejam as pessoas com deficiência falando sobre si e sobre suas questões. Eu acho que esse é o ponto em que nós estamos aqui hoje, por exemplo, e em outros encontros aí pelo mundo, e em outros contextos, mas que pessoas com deficiência estejam no centro das discussões e elas mesmas falando sobre suas questões, tendo a última palavra sobre suas questões. Eu acho que aí é o caminho mais rápido e eu acho que mais acertado para que o capacitismo, de fato, comece a ser desconstruído, porque nós ainda falamos dele muito pouco, a não ser dentro das nossas bolhas. Fora delas, a gente ouve muito pouco falar sobre capacitismo. Então, quanto mais a gente reverbera esse assunto e as pessoas com deficiência estejam à frente, estejam falando sobre suas questões, eu acho que é a forma mais rápida e mais acertada da gente começar a desconstruir essas barreiras e essas questões todas. Eu acho que é isso, gente. Me ajudem aí se tiver mais tempo. Mas eu tentei sufocar o assunto aqui. Acho que, enfim. Perfeito, Léo. Obrigada. Já vamos Eu que debater agradeço. mais para frente, então. Vou fechar aqui o vídeo. Ok. Bom, então agora, esperar. Aqui, pronto, voltei à tela. Vamos, então, voltar ao Leandro, que caiu antes, por isso a gente acabou passando a palavra para o Léo primeiro, né? Então, o Leandro Freitas Pereira, mestrando em Memória Social e Patrimônio Cultural na Universidade Federal de Pelotas, é consultor em audiodescrição e acessibilidade cultural, empreendedor cultural, idealizador do encontro Olho de Sogra, que oferece passeios acessibilizados com o objetivo de apresentar o patrimônio cultural de Pelotas para pessoas com deficiência visual. Leandro, tudo contigo. Olá, vocês me escutam? Sim, te escutamos bem. Então foi até bom eu falar depois do Léo, porque eu já vou pegar várias coisas que ele comentou ali para fazer o gancho da minha fala. Vou mudar algumas coisinhas que eu tinha preparado. Então vou repetir aqui a minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele morena escura, tenho cabelos pretos curtos, olhos pequenos castanhos, boca carnuda, sorriso largo, e eu estou vestindo
uma jaqueta vermelha esportiva no escritório da minha casa. Eu tenho 40 anos e eu fiquei cego aos 30 anos. Então, achei interessante o Léo ter comentado que a cegueira dele, né, a deficiência dele é congênita. E essa questão do capacitismo foi uma coisa que eu senti bastante, né, depois que eu me tornei uma pessoa com deficiência. Então, o modo como eu era visto e tratado por outras pessoas que me conheceram já com a deficiência era bastante diferente da maneira como eu era tratado antes de não ter a deficiência, né? Então, isso já é uma coisa assim que a gente nota, que eu notei muito, né, no comportamento das pessoas quando estavam, né, se reportavam a mim, assim. Então, às vezes falando com quem me acompanhava, ao invés de falar comigo, como se eu não fosse capaz de responder por mim mesmo. E então isso é uma coisa muito interessante, né? Em 2016, eu comecei a cursar museologia. Eu já tinha graduação em administração. E quando eu comecei a cursar museologia, eu percebi que os museus, eles poderiam, né, e deveriam ser aproveitados por pessoas com deficiência, tanto quanto, né, que oferecia muitas possibilidades, né, mas as pessoas sem deficiência visual, por exemplo, elas tiravam muito mais proveito disso. E eu, antes de ficar cego, já frequentava bastante museus e espaços culturais. E foi quando eu percebi, né, que eu poderia fazer alguma coisa para dar oportunidades ou desenvolver uma metodologia que pudesse oferecer para as pessoas cegas como eu ou com baixa visão uma possibilidade de usufruir dos ambientes dos museus. Leandro, desculpa te interromper. O teu vídeo está desligado, tá? Eu acho que caiu aqui meu vídeo. Tem problema de eu ficar sem? Não, não. Fica à vontade. Só para te avisar mesmo. Eu acho que vai ficar melhor a minha conexão sem ele. Tá, não há problema. Foi só para avisar. Pode continuar. Tá. E aí foi quando eu idealizei o Encontro Olho de Sogra, né, para poder oferecer para as pessoas com deficiência visual a possibilidade de conhecer o patrimônio cultural de Pelotas de um modo adequado, né, à deficiência delas. Então, a gente explorou esses outros canais multissensoriais que o Léo comentava ali naquela atividade que ele participou lá no Rio de Janeiro, que fazia isso com as pessoas, né? Fazia que elas tivessem outras experiências fora do sentido da visão, naquele ambiente urbano construído naquela instalação. E aqui foi um pouco diferente. Eu quis que as pessoas com deficiência visual pudessem enfrentar os espaços de divulgação do patrimônio cultural de um modo acessibilizado. Então, aquela mediação, né, que o Léo comenta que ele fez lá no museu inicialmente, aqui eu criei uma metodologia dessa mediação acessibilizada. Então, com recursos de audiodescrição, para poder traduzir do meio visual para o verbal, para as pessoas cegas ou com baixa visão terem o conhecimento do que estava diante delas, e também a experiência pelo tato, né, que é um modo muito utilizado muito utilizado no cotidiano de quem não enxerga, né? É normalizado esse tato para poder concretizar o que está invisível. Então foi a maneira que a gente escolheu assim para poder oferecer uma visita ao museu, uma visita ao centro histórico, a outros centros culturais, e foi um enorme sucesso. O Encontro Olho de Sogra, ele teve a primeira edição em 2017 e depois em 2018 e 2019. Então a gente organizou de uma maneira que tivesse uma periodicidade anual, e ele encontra-se suspenso em razão da pandemia, porque por mais que os museus tivessem desenvolvido durante esse período, né, recursos de ambiente virtual para que se mantivessem ativos,
essa maneira não é uma maneira que dá o pleno acesso a quem tem deficiência visual, né? Falta ainda alguns recursos, porque se utiliza muito a informação visual, né? E quando a gente fala da deficiência visual, a gente precisa concretizar isso através do tato e também transformar, né, o que é visível em audível, para que possam construir uma imagem mental sobre os ambientes que a gente está participando, reconhecendo e conhecendo. O que eu acho mais interessante, né, dessa experiência do encontro de sogra é que, normalmente, né, de modo geral, assim, as atividades educativas, culturais, turísticas, elas não são pensadas por pessoas com deficiência, e sim para elas, né? E eu acho que quando a gente tem uma iniciativa protagonizada por uma pessoa com deficiência, que oferece, né, uma atividade de lazer, ou cultural, ou educativa, ou turística, isso dá não só uma visibilidade, né, para essa diminuição do capacitismo, porque demonstra que a pessoa com deficiência é capaz, né, de organizar um evento, de promover a acessibilidade, de promover a inclusão e ainda reunir, né, agregar várias pessoas que acreditem também na acessibilidade e na inclusão como uma equipe que se beneficia mutuamente quando convivem, né, as suas diferenças. Então, eu acho que essa também é uma forma da gente tentar diminuir esse capacitismo e fazer que a pessoa com deficiência ganhe uma visibilidade, né, e protagonismo dentro dessas atividades, né, que envolvem essa esfera cultural e educativa e de lazer, né? E os museus, eles são um espaço que propicia muito esse tipo de convivência, né, entre pessoas com e sem deficiência, e essa demonstração, né, de habilidades que vão para além da deficiência do sujeito. Então, eu acho que é mais ou menos isso, Desirê. Eu vou deixar o resto para a gente discutir e debater. Perfeito, Leandro. Obrigada. Bom, a gente vai ter outra intercorrência de cair o sistema pessoal agora a seguir, por volta das 7h10. Então, vocês já sabem que se cair novamente, o que temos que fazer, né? Temos que respirar e voltar para o link. Então, seguimos. Mas eu acho que, antes de passar a palavra para o Rafa, então, se calhar, vou fazendo uma costura, e aí, para que não caia no meio da fala do Rafa de novo, né? Então, primeiro eu queria salientar a importância da gente estar discutindo capacitismo, participação e representatividade no âmbito da cátedra, né? E não só, do Departamento de Museologia. Porque o que eu tenho percebido é que em Portugal não há essa discussão do capacitismo. Ainda se fala muito em assistencialismo, mas o capacitismo, a palavra, o conceito de capacitismo, ele não é tão disseminado aqui, como a gente tem essa discussão tão fervorosa no Brasil, com várias pessoas com deficiência discutindo capacitismo, apresentando o que é capacitismo. Aqui não há, pelo que a gente tem percebido. Então, essa oportunidade da gente começar, através da Universidade Lusófona, através da cátedra, fazer essas discussões, ela é fundamental para que a gente possa também entender, dentro do contexto de Portugal, como que a gente, que está dentro da academia, consegue trazer as pessoas com deficiência para conversarem conosco, para nos mostrar que também, às vezes, a gente acaba reproduzindo o capacitismo pelo desconhecimento. Então, é fundamental que os profissionais de museus, que as pessoas que trabalham dentro desse contexto de processos museológicos, que vão sair doutores, mestres em museologia, também estejam dentro dessa discussão, né? A gente fala muito
sobre várias minorias, mas eu acho que ainda a deficiência está muito invisibilizada. Então, é fundamental que a gente continue debatendo isso, trazendo esse conceito do capacitismo, explorando ele no sentido de mostrar, desmistificar, conversar sobre, dialogar sobre, porque essa discussão ela é realmente fundamental, porque, como o Léo bem colocou, a gente precisa ter consciência do que é o capacitismo, porque o capacitismo, assim como o racismo, ele é estrutural, né? Então, a nossa sociedade vem colocando, historicamente, há muito tempo, que pessoas com deficiência são incapazes, têm menos potencialidade que uma pessoa sem deficiência. Então, essas discussões, elas são fundamentais para que a gente possa refletir dentro das nossas ações e depois dentro das nossas exposições ou trabalhos, enfim, dentro das nossas bolhas, né, reproduzir o que é essa discussão do capacitismo, como que às vezes a gente acaba reproduzindo essas ações e como que a gente pode fazer então para, essa ação que eu estou tendo é uma ação capacitista, como que eu posso refletir acerca disso para buscar transformar? Então, essa base de diálogo, de ouvir as pessoas com deficiência, entender o que é o capacitismo pelo viés da pessoa com deficiência, ela é fundamental. Porque eu sempre comento muito em palestras, enfim, em aulas, que não importa que eu seja a melhor profissional de acessibilidade do mundo, que eu estude anos e anos sobre isso. Se eu não tenho a vivência da deficiência, eu posso dominar todas as técnicas, mas eu não vou saber efetivar um recurso sem ouvir a pessoa com deficiência, sem saber se esse recurso ele é funcional ou não, por que ele é funcional ou não. Então, é fundamental que a gente construa sempre de forma conjunta, né? Então, pessoas com deficiências nas nossas equipes, pessoas com deficiência fazendo mediação, fazendo palestras. Então, acho que é importante a gente sempre trazer esse destaque de protagonismo das pessoas com deficiência acerca de todas as profissões, né? Que a gente aqui está vendo museólogos, várias pessoas de várias áreas dialogando, e na deficiência também é assim. A gente tem vários tipos de deficiência, várias pessoas e suas diversidades que devem ser contempladas para que a gente possa entender que realmente a nossa sociedade ela é uma sociedade plural, nós somos todos diferentes, nós não somos todos iguais. As nossas diferenças nos potencializam enquanto pessoas, então nós só temos a ganhar quando a gente senta e realmente ouve o outro, né? Então, abrir o espaço para a fala, sim, mas entender, com essa fala, com essa reflexão, a partir de agora, como que a gente vai trabalhar? O que a gente pode modificar? O que a gente pode transformar? Como essas ações estão me afetando, né? Como eu me deixo ser afetado por essas ações e como esse afeto vai transformar as nossas atitudes. Eu acho que a gente já está quase a cair, né? Não sei como é que estamos de tempo, professora? Não? Ok, então a gente está tendo vários comentários aqui, mas realmente a gente sabe que historicamente as pessoas com deficiência tiveram um longo período que eram segregadas, que eram trancadas, e isso ainda se reflete na nossa sociedade, que até hoje traz termos que refletem essas ações, como, por exemplo, o portador de necessidades especiais, o portador de deficiência, quando, na verdade, a deficiência ela é uma característica inerente daquela pessoa. Então, por isso que a gente utiliza o termo pessoa com deficiência, justamente por quê? Por entender que a pessoa está à frente da deficiência. A deficiência é uma característica, né? Então, quando a gente não entende que a deficiência é uma característica da pessoa, vai muito ao encontro do que o Leandro falava, né? Então, que as pessoas começam a tratar ele de uma forma diferente porque ele tem uma deficiência, às vezes acabam falando com o acompanhante, com a pessoa que está ao lado e não se dirigem diretamente para ele. Então, essas ações, a forma com que a gente utiliza a nomenclatura, a forma com que a gente
percebe as pessoas com deficiência à nossa volta, ela é fundamental para que a gente possa refletir acerca da representatividade da pessoa com deficiência na sociedade. Com relação que os meninos também falavam, né? Que a gente precisa, que a última palavra sobre as questões de acessibilidade que precisa ser da pessoa com deficiência, né? Então, a gente precisa, de fato, começar a ouvir, mas ouvir com ouvidos de transformação, não apenas ouvir para dizer que ouviu e deixar por isso, né? Entender que essa consultoria, que esse processo em conjunto, ele deve ser todas as partes de forma dialógica, de forma participativa. Bom, o Léo está com o braço levantado. Oi. Oi, Léo. Não, é só um comentário rápido, antes da gente interromper e voltar de novo, para o Rafael poder falar. Essa questão do capacitismo, como isso é reforçado muitas vezes, por meios que têm um potencial de informar e de desconstruir. Quando a gente vê uma pessoa com deficiência como personagem de um filme, de uma novela, muitas vezes uma minissérie, como é interessante observar. E aí eu apresento a minha percepção e vocês fiquem à vontade para discordar, se for o caso. Muitos personagens com deficiência, na verdade, eles são colocados com superpoderes, né? O maior exemplo, quando a gente ouve falar disso, é o personagem do Demolidor. O Demolidor é um personagem muito conhecido, ele é cego, acho que ele perde a visão num acidente enquanto ele é criança, e aí ele se torna advogado, e aí à noite ele sai para fazer a justiça dele lá, do jeito dele. Eu nunca consegui nem assistir o filme porque ele tem muita ação, e até hoje eu não achei esse filme com audiodescrição em português. Então eu ainda não consegui assistir. Eu sei muito pouco por ler e por ouvir as pessoas falarem. Mas o Demolidor é alguém que ilustra muito bem isso, né? E tem muitos poderes, apesar da deficiência. Quer dizer, é uma pessoa com deficiência? Mas tem muitos poderes. Então, será que a gente ouve, e eu ouço ainda hoje, né? Quando a gente faz alguma coisa que alguém se surpreende, e aí não se surpreende exatamente pelo que a gente fez, mas porque a expectativa dessas pessoas a respeito de nós era muito baixa, então qualquer coisa que a gente faz, caramba, você é o Demolidor, você é incrível, né? Então, na tentativa de passar pelo capacitismo, a gente reforça ele, aí tem muito a ver com isso que você estava dizendo. Como a gente reforça o capacitismo, mesmo às vezes querendo desconstruí-lo. Quando um ator com deficiência não faz o papel de uma pessoa com deficiência em uma peça de teatro, em uma novela, em uma série, em um filme, e você tem hoje atores e atrizes com deficiência, e você chama atores e atrizes sem deficiência para fazer esse personagem, muitas vezes pensando que está desconstruindo o capacitismo, mas sem ouvir essas pessoas, você acaba reforçando. E aí, nesse sentido, que eu queria pontuar isso que você estava dizendo, que sem ouvir as pessoas com deficiência, o que vai se conseguir é reforçá-lo, reforçar ainda mais o capacitismo. Perfeito, Léo. E é importante esse ponto que tu trazes, porque, olha, vamos cair em 5, 4, 3. Então, pessoal, mas realmente, Léo, é importante esse ponto que tu trazes, porque a questão da utilização da pessoa com deficiência enquanto uma pessoa que está se superando, sendo reforçada pelas mídias de grande massa, é muito complicado, né? E bem como também a questão do creepface, que é justamente um ator, uma atriz sem deficiência que vai interpretar uma pessoa com deficiência. Então, por que não buscar um ator com deficiência para interpretar esse papel, né? Isso ainda reforça muitas questões do capacitismo. Eu lembro também
de uma publicidade que teve há pouco tempo atrás também no Brasil, onde 2 atores sem deficiência foram transformados em pessoas com deficiência no Photoshop, para uma campanha publicitária. Por que não pegar pessoas com deficiência para fazer a campanha? Por que não contratar? A gente tem muitos atores, atrizes, influencers. Hoje em dia a gente tem muitos influencers com deficiência também, que estamos nesse momento agora, né? Então, acho que é importante a gente refletir e pensar como que a nossa sociedade diariamente anula as pessoas com deficiência, aumenta as barreiras, né? Porque a gente sabe que o capacitismo, ele nada mais além da discriminação da pessoa com deficiência pela sua deficiência, a invisibilidade total da falta de acessibilidade nos espaços. Então, colocar numa hierarquia essa falta de acessibilidade. Então, para que a gente tenha a superação, a gente precisa passar sobre algo, né? Então, passar sobre algo seria passar sobre essa invisibilidade da falta de acessibilidade nos espaços, nos ambientes, nos produtos, nos equipamentos. Então, antes da gente cair, que se calhar agora sim já estamos quase a cair, eu acho que fica aqui uma questão para o Rafa depois abordar e para a gente começar a refletir também. Quantas pessoas com deficiência vocês têm no círculo de amizade de vocês? Conhecem alguém com deficiência? Não conhecem? Já tiveram contato com pessoas com deficiência? Não tiveram contato? Vocês que utilizam muito as redes sociais, seguem pessoas com deficiências, influencers com deficiência? Essas questões são muito importantes, porque a gente aprende diariamente em todos os contextos na qual a gente participa. Então, quando a gente tem um amigo com deficiência, um colega com deficiência, alguém na família, enfim, a gente também vai aprendendo nesse processo de construção um do outro, né? Eu gosto de destacar que eu tenho vários amigos com deficiência e que eu aprendo diariamente com eles. E eu, Desirê, comecei a minha atuação na área da acessibilidade sendo extremamente capacitista. E eu gosto de contar isso para os meus alunos. Por quê? Porque o capacitismo, ele não se desconstrói do dia para a noite. Ele é um processo que demora e que a gente só vai conseguir se dar conta dele quando a gente para refletir. Então, o que é importante? Bom, eu sei que o capacitismo é discriminação pela deficiência, mas quais são as minhas ações, as minhas atitudes que são capacitistas? Como que eu posso, de alguma forma, contribuir para esse movimento anticapacitista? Então, a gente fala muito de ser antifascista, de ser antirracista, mas a gente também precisa levantar a bandeira do anticapacitismo. A gente também precisa refletir sobre o papel da pessoa com deficiência na nossa sociedade, né? Eu estou vendo vários comentários aqui. A Paula, nossa colega do doutorado, comentando, né, que já trabalhou numa escola de pessoas com deficiência e que percebeu que muita coisa sobre os alunos ela aprendeu na convivência e com a empatia. A escola não tinha preocupação em dar nenhum treinamento devido para os profissionais que estavam ali trabalhando, né? Então, também a gente percebe essas questões nas escolas, nas universidades, né? Sei de situações em que universitários com deficiência enfrentam barreiras diariamente para finalizarem os seus cursos, para conseguirem minimamente o acesso ao material em sala de aula. Então, isso ainda acontece em pleno 2021. Né? Então, o que a gente precisa, como que a gente pode, dentro das nossas bolhas, ir furando ela aos bocadinhos e desmistificando essas questões relacionadas ao papel da pessoa com deficiência na nossa sociedade. Alguém quer fazer mais algum comentário, pessoal, enquanto a gente não...
A Moana está comentando aqui que segue pessoas com deficiência, mas nem é pela deficiência, porque a menina é uma super maquiadora. Sim, tem vários casos de profissionais excelentes que fazem trabalhos incríveis e que a característica da pessoa é ser uma pessoa com deficiência, né? A Sara está comentando que a mãe dela está ficando surda, muita da família dela é surda e que ela teve um colega cego e que provavelmente ela vai ser surda também. E aí acho que ela está comentando do colega que tinha um MacBook, um computador todo quitado. O que é quitado, Sara? Com isso, deve ser com muitos recursos de tecnologia assistiva, né? Todos cheios de apetrecho, pronto. Então, com os recursos de acessibilidade, a gente consegue minimizar as barreiras, né? Para conseguir a participação da pessoa com deficiência na sociedade. Mais alguém quer fazer algum comentário, pessoal, antes de eu passar a palavra para o Rafa? A Mona está comentando se esses recursos viessem em todos os computadores, seriam bom para todos. Na verdade, eles vêm. Os recursos de acessibilidade vêm na maioria dos computadores hoje em dia, eles só precisam ser ativados. O que a maioria das pessoas desconhece é o uso dos recursos, né? Mas quando a gente utiliza, por exemplo, a Siri no celular, a gente está usando também um recurso de voice over, que é um recurso de acessibilidade, né? Mais algum comentário, pessoal? Assim eu vou ter que falar de novo. Fala, Léo. Porque eu queria ouvir muito ainda. Léo, eu só vou pedir para tu ligares a tua câmera, por favor. Peraí, vou ligar. Que aí a Moana consegue te colocar na tela. Oi, liguei. Pronto, já está. Então, não, como é isso, né? As pessoas com deficiência estão aí, e aí você estava falando, você segue influencers com deficiência? Aí eu me lembrei na hora, né? Não quis te interromper, mas pensei, pô, você descreve as imagens que você posta nas suas redes? Exatamente. As figurinhas que você coloca no grupo que tem pessoas com deficiência. Você evita mandar áudio no grupo que tem pessoas surdas. Nada melhor do que a convivência, como você disse, né? A convivência, ela te chama para os detalhes que você não vê nos manuais de acessibilidade. Os detalhes você só vai pegar na convivência, quando você comete um deslize desse, né? De mandar foto e não descrever no grupo que tem pessoas cegas. E aí você se vê fazendo uma coisa que você fala para não se fazer, mas a falta do hábito faz com que você acabe fazendo isso. Então, é outro caminho também interessante, né? Buscar esses relacionamentos, essas proximidades também com pessoas com deficiência, nesse sentido de não por serem pessoas com deficiência e você pensar, não, eu quero acabar com o capacitismo, então eu vou buscar pessoas com deficiência. Não, você vai descobrir amizades, como você descobre na universidade, no trabalho, em qualquer outro lugar, com esse detalhe aí que pode muito bem ser um detalhe mínimo, que é o detalhe da deficiência, que nessa convivência você vai aprender detalhes e questões. Léo, tu quer finalizar a tua fala? Não, eu queria ouvir, já falei muito. Eu acho que já ficou claro aí o que eu quis expressar, você também já tinha falado, então, para a gente não ficar repetindo, e ouvir também o Rafael agora. Perfeito, então. Obrigada, Léo. Vou passar a palavra, então, para o nosso último convidado, que vai falar um bocadinho também com a gente. O convidado é o Rafael Bars, é psicólogo clínico e audiodescritor consultor.
é psicoterapeuta de orientação psicanalítica, formada pelo Instituto Wilfrid Bion, e especialista em neurociência do desenvolvimento humano pela Universidade La Salle. Trabalha com psicoterapia nas modalidades presencial e online. Nas áreas de acessibilidade, atua desde 2006, produzindo audiodescrição para filmes, séries, vídeos institucionais e comerciais, espetáculos de teatro, de dança, shows musicais, dentre outras modalidades artísticas e culturais. Ministra cursos, palestras e oficinas sobre audiodescrição e acessibilidade cultural, comunicacional e atitudinal para empresas, instituições e universidades. Em sua trajetória como audiodescritor consultor, já acessibilizou mais de 100 produções, compondo equipes com diferentes profissionais de todo o Brasil. Dentre os trabalhos realizados, destacam-se as audiodescrições produzidas para o Festival de Cinema de Gramado, em 2016, 18 e 19, e para os espetáculos de abertura das edições de 2018 e 19 do Porto Alegre em Cena, Festival Internacional de Artes Cênicas. Então, Rafa, a palavra é toda tua, seja muito bem-vindo. Obrigado, Desirê. Obrigado a todos e todas que estão aqui conosco, que estão assistindo pelo Face. Então, primeiro eu vou me descrever, né? Bom, eu sou Rafael Braz, eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Para quem está assistindo a gente em Portugal, é no estado mais ao sul do Brasil. E, enfim, eu sou branco, tenho a pele clara, tenho meus cabelos castanhos, cacheados, um pouco abaixo da altura dos ombros. Meus olhos são azuis, eu tô com uma barba rala, assim, essa semana. Tô com um fone de ouvido intra-auricular aqui só no lado direito. Tô aqui no meu cantinho de home office, aqui, minha poltrona azul e uma parede branca ao fundo. Eu trabalho com audiodescrição, com acessibilidade desde 2016, né? Na verdade, não 2006, porque 2006 a gente ainda estava muito no início aqui no Brasil. E eu ainda nem conhecia audiodescrição em 2006. Mas o que acontece? Eu pensando aqui, né, a partir do que eu estava escutando vocês falando antes, assim, e várias questões do capacitismo, assim, eu quero comentar algo sobre a minha trajetória trabalhando com tanto na parte de acessibilidade, mas também como psicólogo, né, pensando nessa questão do capacitismo. Assim. Vocês estavam falando antes sobre protagonismo e eu penso que essa questão de produzir acessibilidade, por exemplo, recursos de acessibilidade, precisa, né, como o Leonardo comentou, como o Desirê comentou também, a participação fundamental, né, de profissionais com deficiência, no caso da audiodescrição, né, de consultores com deficiência visual, como eu, Leonardo, o Leandro também. Eu tenho baixa visão já faz aí cerca de 30 anos e nos últimos 5, 6 anos tenho trabalhado como consultor. E esses dias eu estava participando de uma discussão sobre essa questão do capacitismo, anteontem, né, que foi o dia de luta, o Dia Nacional aqui no Brasil, da pessoa com deficiência. E eu estava falando sobre isso, assim, sobre como o capacitismo muitas vezes aparece atravessando a nossa atividade profissional enquanto pessoas com deficiência, porque a gente muitas vezes participa de pesquisa, né, pesquisas de universidades, de empresas, etc., onde a gente responde a entrevistas, a questionários e tal. Porém, quando a gente está atuando profissionalmente, não só como usuário de recursos ou de potenciais recursos de acessibilidade, quando a gente está atuando profissionalmente na consultoria, na construção de audiodescrição e por aí vai, estamos ali como entre pares, né? Com outros profissionais, roteiristas, locutores, narradores de audiodescrição, produtores, enfim. E dentro do nosso nicho, entre nossos pares, ok, assim, pelo menos eu tenho, né, na minha experiência, né, a alegria de dizer que eu trabalho com profissionais que valorizam o trabalho da gente, né, dos consultores, né, os profissionais com deficiência visual. Porém, quando a gente está em contato com produtores, com pesquisadores e por aí vai, muitas vezes a gente tem essa barreira das pessoas considerarem que a gente precisa trabalhar necessariamente de forma voluntária, que isso não é um trabalho profissional e que é algo, por exemplo, bom, esse retorno aqui, audiodescrição ou esse outro recurso de acessibilidade
eles estão sendo pensados, produzidos para vocês. Então, é como se a gente tivesse que prestar um favor de testar aquele produto, né, aquele recurso de acessibilidade. Quando, na verdade, a gente, na boa parte das vezes, está atuando de forma profissional. Tem um tempo da nossa vida dedicado a isso, tem formação, tem experiência, tem erros e acertos, tem um caminho, tem uma trajetória, e é um trabalho, né, como qualquer outro trabalho. Então, acho que esse é um ponto que eu vejo um ponto de contato bem importante entre a gente pensar a produção de acessibilidade e a questão do capacitismo. Outras vezes a gente também encontra isso com um trabalho assim pronto, assim realizado, né? Nessa trajetória, assim, dentro disso que tu leu, Desirê, aí da minha apresentação, tem algumas, são pontuais, felizmente são pontuais, mas algumas situações onde a gente prestou um serviço, um trabalho de acessibilidade, construir audiodescrição, por exemplo, para um espetáculo de teatro, e ao final, né, quando está encerrando lá, encerrou o espetáculo e o pessoal da peça está agradecendo e tudo, já aconteceu situações onde fizeram todos os agradecimentos e aí agradeceram a produção, né, da empresa tal que fez, das audiodescritoras tal e tal, e lá no final, e também contamos com a ajuda do Rafa, ou seja, eu estava lá compondo a audiodescrição na equipe, a gente produzindo, mas como que o capacitismo chega ali, né? A pessoa com deficiência, hierarquicamente, está lá, é menos, é uma ajuda. E quando, na verdade, a pessoa desconhece, tem um desconhecimento ali. Só que o que ela está propagando quando ela fala aquilo ali? Então tem um impacto, né? Um perpetuar disso, né? O Leonardo falou antes sobre a questão na atuação, né? Novela, teatro, enfim, de pessoas com deficiência. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, não só de pessoas com deficiência, mas os personagens com deficiência, né? E me fez pensar também sobre o quanto atores com deficiência, ou mesmo atores sem deficiência, quando interpretam personagens com deficiência, o foco sempre é a deficiência, né? O objeto, o foco, né, para onde está sendo direcionado naquela narrativa. E eu fiquei pensando nisso, assim, como a deficiência ser vista, ser percebida, como não só como uma característica da pessoa, mas como algo principal, como se tudo fosse sobre a deficiência. Então, por exemplo, a gente não vê pelo menos eu não tenho essa experiência, esse conhecimento, no teatro, uma novela, um personagem com deficiência, onde a trama vai dar um enfoque principal em outras experiências da vida daquela pessoa. O trabalho, o relacionamento, sei lá, ela pode ser uma pessoa criminosa, ela pode ser uma pessoa que tem um engajamento social, não importa. A gente vê isso nas narrativas com diversos personagens, esses exemplos que eu trouxe, mas quando o personagem tem deficiência, por exemplo, um personagem cego, quase tudo vai ter uma questão, uma ponta ou outra de um relacionamento, mas tudo vai estar voltado para a deficiência. E para mim isso é profundamente capacitista, porque isso reforça aquele senso comum de que nós, pessoas com deficiência, que o nosso cotidiano ele é todo permeado só pela superação, pela suposta superação da deficiência. Eu costumo dizer que quando há acessibilidade, a gente pode viver, a gente pode trabalhar, estudar, fazer, né, tocar a nossa vida da nossa forma. Não assim como não existe a deficiência, ela existe, mas ela não é uma barreira, um empecilho. Ela é uma característica que, né, por meio da qual a gente vai fazer as nossas atividades da nossa forma. Como quando eu estava na universidade cursando psicologia e eu levava o meu notebook com o meu fone de ouvido para a universidade e para as aulas, e no dia da prova eu estava na sala de aula com todos os meus colegas sem deficiência, eles estavam ali fazendo a prova, uma prova impressa,
papel, caneta, eu estava ali na classe logo ao lado, na carteira, né, que a gente fala classe de Porto Alegre, na carteira ao lado, e com o meu notebook, com o meu fone, e o professor me alcançava ali no pendrive a prova em Word, eu preenchia a prova, salvava e estava ali com ele, e eu estava ali fazendo com todo mundo. Então, quer dizer, a gente não precisa nem ficar classificando, assim, inclusão. Não sei se isso é inclusão. Eu tinha um ambiente acessível, eu tinha acessibilidade atitudinal aos meus professores, meus colegas, eu tinha acessibilidade em termos de tecnologia. Claro que aí tem um atravessamento que eu também gosto sempre de reforçar, que é o atravessamento socioeconômico, porque eu tinha, né, enfim, estava trabalhando há algum tempo, tinha condições de pagar a universidade privada onde eu estava e comprar o meu material, o meu computador, e a gente precisa ressaltar que, pelo menos no nosso país, menos de 1% das pessoas com deficiência têm esse acesso, né, à universidade, tem recursos e tal. Então, isso por si só já é um privilégio, né? Então, a gente fica ali flutuando entre a falta de oportunidades, ou seja, o privilégio maior para quem não tem deficiência, mas daqui a pouco tem um trabalho, já é um privilégio, ser branco é outro privilégio. Então, a gente, né, tá sempre com esses vários atravessamentos, assim, que a gente não pode desconsiderar, né? Esses recortes, eles não são estanque, né? A gente precisa considerar capacitismo, racismo, gênero e por aí vai. Mas pensando, voltando um pouco aqui para essa nossa questão da acessibilidade, pensar que eu estava ali naquele ambiente, nessa interação e fazendo da minha maneira. A deficiência sumiu? Não, ela não sumiu, mas ela não estava ali como um impedimento para que eu não conseguisse realizar aquela prova. Como, por exemplo, quando aconteceu no meu ensino médio. Muitos anos atrás, quando eu fiz o ensino médio, nos anos 90, onde em sala de aula, todo mundo com a prova impressa, tempo da prova lá com o mimeógrafo, e que saía mais fraco a impressão do mimeógrafo ali na reprodução no papel. E eu já estava começando a ter baixa visão naquela época e enfim, eu nem tinha essa ideia de baixa visão. A gente, naquela época, usava aquela expressão assim, a pessoa tem um problema de visão. E aí ainda era muito antes de pensar pessoa com deficiência. Então, o que acontece? Tem um avanço, tem uma evolução aí, mas a gente precisa de condições materiais, a gente precisa de atitudes, a gente precisa de política pública, a gente precisa de uma série de questões, né? Mas para quê? Para a gente viver a nossa condição. Para eu poder ser uma pessoa com deficiência, mas ser uma pessoa que tem deficiência. Não para eu sumir com a deficiência, porque não tem como sumir com a deficiência, eu nem quero sumir com a deficiência. Mas eu quero poder viver da minha forma. E a gente poder desmistificar essa coisa do senso comum de que a pessoa com deficiência mata um leão por dia. Assim, parece que todo dia eu acordo e penso, nossa, hoje o que eu vou ter? Tem dias que eu acordo, bom, eu ligo aqui, vou fazer os meus atendimentos clínicos online, vou fazer o meu almoço e terminou o dia eu tô cansado, vou tomar um banho, vou dormir. Tô ali, o Rafael que está trabalhando e que está fazendo essas coisas e bom, e por aí vai. Então, quer dizer, eu penso que a gente precisa trabalhar para isso, né? Seja produzindo audiodescrição, seja na universidade, seja grupos de estudos, seja a gente poder sair um pouco desses lugares de achar que a gente precisa minimizar uma deficiência e colocar as pessoas num lugar, né, por questão de que elas precisam estar nesse lugar de toda forma, como a gente, agora no dia 21, a gente discutiu muito sobre isso, que todo esse retrocesso, né, no Brasil, da política, a questão de pensar a escola especial, essa coisa depois da integração, a gente precisa fazer movimentos práticos no sentido de propiciar e de construir acessibilidade, porque a acessibilidade ela constrói autonomia, né? A gente consegue ser mais próximo de quem a gente é, enquanto pessoa com deficiência, quando existe acessibilidade. Então, eu penso que isso é fundamental, assim, para a gente pensar esse tema, né? Por hora Perfeito, perfeito, Rafa. Muito obrigada pela tua fala. Esperar aqui a Moana me colocar de novo na tela. Pronto, já estou na tela junto com a Vanessa. Gente, que potência nessas falas, nessas trocas, né? Eu anotei várias coisas aqui, mas eu acho que hoje eu já falei demais. Vou passar a palavra para minha colega que também coordena o grupo de Sociomuseologia e Acessibilidade Cultural, a Roberta, para fazer o comentário. E vocês, então, a seguir, se inscrevam
Aqui quem está dentro do Zoom, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode se inscrever aqui via Zoom. E quem está acompanhando a gente pelo Facebook, pode fazer a sua pergunta via Facebook, que a gente também vai pegar ali e vai fazer aqui. Roberta. Olá. Me escutam? Sim, te escutamos. Então tá bom, vou fazer minha descrição aqui, né? Em primeiro lugar, eu sou uma mulher de pele clara, tenho 40 anos, meus cabelos estão compridos, levemente ondulados e claros, estou usando uma blusinha preta e eu estou aqui na Universidade Lusófona, estou aqui na sala, no laboratório de museologia, tem uns cartazes coloridos aqui de alguns eventos atrás de mim. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer, né, ao Léo, ao Rafa, ao Leandro, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, muito alegre mesmo, e eu acho que a gente abre o Musa Fórum com uma chave de ouro, né? Porque a nossa ideia era poder trazer essa discussão desse conceito de capacitismo, que, como a Desirê disse, né, não é muito debatido aqui em Portugal, e nada melhor do que trazendo vocês para poder falar disso, né? Com a participação e a representatividade. Então, eu estou muito alegre mesmo. Agora, com a fala do Rafa, eu lembrei de uma conversa nossa no ano passado, porque o Rafa, a gente não se conhece pessoalmente, né, Rafa? Somos amigos virtuais, ele é meu colega, né? E no ano passado, quando a gente entrou, né, nesse nosso modo de vida remoto, a gente conversou um pouquinho sobre os atendimentos e me chamou muita atenção, né, porque enquanto os psicólogos, por exemplo, estavam discutindo sobre os atendimentos online, sobre o uso de câmera, né, se colocava câmera ou não, o Rafa falou para mim, Roberto, isso para mim é tão natural, né, isso para mim não é questão. E então é isso, né? A convivência, a gente poder ouvir, né, e perceber que todo mundo é diferente, que todo mundo tem potencial e tem dificuldades, né? Acho que isso é muito importante. Então, acho que é muito bom a gente estar aqui nessa tentativa de cortar esse ciclo de invisibilidade, né? Que eu acho que é o mais importante. Então, queria agradecer muito vocês estarem aqui com a gente. Roberta, por favor, você pode fazer a mediação, porque a Desirê caiu e está com problema para voltar aqui a nossa reunião. Tá bem, então vamos lá, vamos abrir a roda, né? Eu sei que o Léo gosta muito de falar e eu adoro ouvir. A gente tem a Patrícia aqui com a gente. Deixa eu ver. O Facebook, eu fico super atrapalhada, viu, gente, para mexer em duas coisas ao mesmo tempo. A Estou Sara olhando aqui pediu o a palavra. Facebook. A Sara pediu a palavra. Então, que ótimo. Vamos lá então, Sara. Olá, boa noite daqui de Portugal, porque aqui já é noite. O meu nome é Sara Freitas e eu vou tentar me descrever, também é a primeira vez. Vocês estão-me a ouvir? Ok. É a primeira vez que faço, sou uma mulher branca, tenho olhos claros e cabelo escuro, neste momento estou a vestir um vestido de verão branco, de alças, tenho uns fones nos ouvidos porque preciso de anulação mesmo de ruído para ficar mesmo concentrada na conversa. Antes de mais, queria parabenizar a todos e todas que estão aqui e que fizeram este encontro possível. Também aos tradutores e aos intérpretes, é muito importante também a existência disso. E adorei as falas. Fui-me vendo um bocadinho, a pessoa tem uma história, né? Mas tudo o que é considerado defeito, eu não gosto desta palavra, mas há muita gente que vê a deficiência como um defeito, ou seja, como uma diferença entre o que era suposto e o que se é de facto. Eu fiz os meus exames nacionais para ingresso à faculdade por computador,
Na altura, precisei de muitos favores do Ministério da Educação, muitos anos de comprovativos de terapia, comprovativos de aulas de piano, que é uma coisa que eu hoje detesto, porque eu associo o piano precisamente à terapia e à coordenação motora que eu tinha que ganhar com os pés e com as mãos. Fiz também, dancei muitos anos e tirei a carta de condução com bastante dificuldade. Revi-me também, porque nós, muitas vezes, na acessibilidade cultural, e não só na acessibilidade cultural, nós temos também já foi feita uma discussão na nossa faculdade sobre acessibilidade na cidade de Lisboa, e que não havia acessos. Portanto, a cidade de Lisboa diz que é uma cidade bastante inclusiva, mas não há acesso, as calçadas são super antigas, a cidade tem, a cidade das Sete Colinas, é considerada a cidade... Tem essa alcunha das Sete Colinas. Muitas vezes, mesmo para pessoas com capacidade motora normal, entre aspas, também não gosto deste termo, é difícil. Portanto, nós temos ainda, para além dos museus, para além de tudo, nós não temos nem sistema de transporte inclusivo, nós não temos cidades inclusivas. Agora começou a haver em várias cidades portuguesas as ciclovias, que é um sistema inclusivo para certa tipologia de transportes que existem e que devem continuar a existir. Ainda há muito trabalho a percorrer a todos os níveis. A nível dos museus, nós continuamos na Idade Média, como eu disse no chat, nós não sacudimos para baixo do tapete, nós os portugueses somos prós nisso, estamos com o processo, estamos com a discussão da colonialização e nós varremos para baixo do tapete. Não, já não é problema nosso, a gente já estamos e não interessa. Portanto, o português é o típico varrer para baixo do tapete. E estas discussões, principalmente numa universidade sediada em Portugal, na cidade de Lisboa, são importantíssimas para desmistificar muito do que acontece ainda no nosso país. Portanto, quero agradecer a todos esta roda de conversa. Foi ótimo e espero pela próxima. É mais, não tenho assim nenhuma questão, é mais mesmo um comentário a todos e todas. Obrigada. Obrigada, Clara. E então, gente, tem mais alguém que quer falar? Patrícia? Boa tarde. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Cheguei assim um pouquinho atrasada. Muito feliz de ver o Léo, né? A gente se encontrou lá em Pelotas. Que bacana ouvir o Léo. Tá aqui com o Rafa, né? Ai, que saudade quando o Rafa falou esse Porto Alegreza, assim, né? Eu tô com saudade de Porto Alegre. Faz 2 anos que eu não vou a Porto Alegre. Aliás, faz 2 anos que a gente fez o ENAC em Porto Alegre, né? Era essa semana. Não sei se o Léo estava lá também. E muito feliz também de escutar o nosso colega, parceiro, né? Que hoje está na Fiocruz, né? O outro Léo, mas que nos deu um super apoio quando o Museu Histórico Nacional recebeu, né? Após o curso de especialização, depois daquela tragédia do incêndio no nosso querido Museu Nacional do Rio de Janeiro. Eu confesso para vocês que fiquei assim bem emocionada, porque eu também estou aqui com meus fones e fiquei prestando muita atenção nas falas, né? Porque eu acho que esse é o momento da gente aprender a escutar bem, né? O que esses nossos colegas aí atuantes da pauta cultural, profissionais, né? Da pauta da cultura e da pauta da acessibilidade venha nos ensinar sobre capacitismo. Eu tenho, nos últimos tempos, porque é um debate que já existe há algum tempo, né? Ele não é um debate tão novo, mas ainda ele é muito novo. Patrícia, né? Ele é muito... Deixa eu te interromper só um minutinho. Você pode ligar sua câmera, por favor? Para você aparecer aqui na tela. Gente, eu nem sei como é que essa minha câmera desligou. Eu não consigo ligar. Então vai lá. Não sei o que houve aqui, deixa eu ver. Mas eu continuo assim e a gente vai tentando. E
É alguma coisa aqui, eu acho, no meu computador, não sei. Mas vamos lá, só para eu não perder a reflexão, né? E também não atrasar aqui o nosso debate. E é um pouco isso também que a Desirê tinha apresentado, né? Fica difícil a gente não resbalar, né? Mesmo a gente trabalhando com essa pauta há tanto tempo, a gente ter atitude capacitistas, né? E quando a gente se vê, né, se repetindo, né, nessas questões, a gente fica meio impactado com a gente mesmo, como esse é um processo cultural, né? Eu estava ouvindo ali o Rafa falar, né, da questão desses personagens que também já tinha sido apontado pelos nossos outros convidados, né? E eu fiquei pensando, a deficiência sempre vem na frente, né, Rafa? Parece que a deficiência sempre vem na frente, né? E como é complexo essa questão, né? E quanto que a gente tem que estar sempre reavaliando isso. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria escutar, porque isso é uma coisa que me interessa muito, né? O que vocês, né, têm acompanhado aí o trabalho que a gente faz e faz junto, porque a gente sempre trabalha em rede, né? Sempre está se articulando e convidando os pares para estar conosco. Eu queria ouvir um pouco da experiência de vocês. O Léo começou a falar um pouquinho antes de cair lá, e eu não sei se eu perdi, mas como que foi a experiência? O Rafa, ele está mais nessa questão da audiodescrição, né? Fazendo esse trabalho como audiodescritor, e eu acompanho e vejo aqui um monte de trabalho muito legal que o Rafa faz, a Mimi, né? Uns queridos, né? Um trabalho de primeira linha. Mas eu queria ouvir dos meninos, já que nós estamos aqui numa questão de um grupo, né, da museologia, da sociomuseologia, eu queria entender como é que é essa entrada no museu para fazer esse trabalho de mediação. E eu queria escutar um pouco, sabe, Léo, Leandro, porque uma das coisas que eu acho que a gente tem que investir, e eu estou sempre pensando nas capacitações e na formação e também, né, nesse lugar que a gente pode estar colaborando, o que seria, né, nós aqui que estamos, eu estou chegando aqui, estou de furona aqui nesse grupo da sociomuseologia, né, mas o que seria importante, qual é a dica que vocês dão para a gente, né, nessa questão dessa chegada, né, de vocês para serem ali mediadores, né, desses espaços, né, museais, desses ambientes culturais ligados à museologia. Pensando o que seria importante a gente pensar, porque tem algo que eu acho que o Rafa falou, eu não quero também me alongar porque eu falo muito, mas assim que o Rafa destacou, né, e que é isso que eu tenho muito me deparado com isso, muito convocado também meus colegas, né, da área da cultura, né, que a gente deve ampliar essa pauta da acessibilidade cultural, que é isso, né, a grande parte da população com deficiência no mundo, né? No Brasil ainda mais, ela vive, né, quase 70% na linha de miserabilidade social, não é à toa que a Unesco, a Agenda 2030, né, coloca como uma das prioridades, uma das metas lá do desenvolvimento sustentável a educação inclusiva, né? Então, eu queria isso que o Rafa falou, né, que é o grupo que a gente vê, né, nas universidades, né, as pessoas que estão dentro da universidade fazem parte desse 1%, ou seja, são pessoas de classe média, né, ou que com muito esforço também, né, conseguiram acessar a universidade. Então, a gente não tem, né, uma fragilidade que a gente tem, né, nas políticas culturais, além de todas as outras que a gente tem enfrentado, é a capacitação de pessoas com deficiência para trabalhar nos ambientes culturais. Isso geralmente acontece ali quando tu te insere no ambiente, né? Eu queria ouvir um pouco mais isso. Porque será que é interessante a gente pensar numa formação em relação a isso para os outros, sabe, Rafael? Para os outros, talvez, que não têm acesso à universidade, né? Assim como a gente vê a galera da Libra se qualificando nas linguagens artísticas, né? Qual é o desafio que nós, né, que trabalhamos nos ambientes culturais e dentro das universidades e tal, a gente pode colaborar para essa qualidade técnica, né, de pessoas com deficiência que de repente querem atuar no âmbito da cultura. Era isso. Obrigada, Paty. O Léo levantou a mão.
A gente Oi. abre os meninos, né? Comentário a fala da Patrícia. Oi, Léo. Já posso? Sim, por favor. Acho que ligou o vídeo aí. Acho que eu consegui ligar. Ligou sim, Léo. É muito importante essa pergunta que a Patrícia fez. Aliás, eu estava tentando saber, Patrícia, quando eu comecei a ouvir, falei, ué, gente, é Patrícia Dornelles, cara. Que legal, que bom ter você aqui, Patrícia, com a gente. Na verdade, que bom que vocês me receberam aqui, né? Porque vocês são um grupo top. O que acontece? É muito importante, e eu estava aqui me sacudindo aqui para tentar responder isso, porque assim, como que eu entrei nesse meio da acessibilidade cultural? Eu entrei porque o Museu Histórico, quando pensou em colocar uma pessoa com deficiência para fazer parte do núcleo de educação, ele considerou isso que você falou, Patrícia, que um número imenso de pessoas com deficiência não está e não vai chegar nas universidades. Não vai chegar, não é porque não quer. Né? Eu sei que é óbvio dizer isso, mas é um tempo esquisito, a gente às vezes acaba tendo que dizer o óbvio. Não vai chegar porque não vai ter como chegar. Então, se nós quisermos realmente trazer pessoas com deficiência para trabalhar nos museus, nos centros culturais, com esse protagonismo de atuarem como mediadores ou mediadoras, a gente vai ter que furar a bolha sim. Quer dizer, você pensa num curso de formação, o que um profissional com deficiência precisa ter para atuar como mediador? Vamos pensar juntos o que essa pessoa precisa ter. Agora, uma coisa que você não pode exigir sempre é um diploma universitário. Porque aí você vai perpetuar entre as pessoas com deficiência, que teoricamente, entre muitas aspas, é um público que a gente ainda está formando, o que já acontece entre as pessoas sem deficiência. Quer dizer, quem é o público de museu ainda hoje? Né? É aquele público universitário, estudante, que às vezes vai porque a escola leva, né? No caso de estudante que ainda não chegou na universidade, vai porque a escola leva, ou as famílias tradicionalmente, né, como que levam seus filhos aos museus, aos centros culturais, e eles crescem com esse hábito de visitar esses lugares. Então, para a gente furar essa bolha, seria necessário, sim, pensar um curso de formação que recebesse pessoas com deficiência interessadas em trabalhar como mediadores ou mediadoras, ou em outros campos na área cultural. Mas como você levantou a questão do mediador e mediadora, é nesse sentido. Pensar o que essas pessoas precisam ter e oferecer essa formação a essas pessoas. Porque muita bagagem já existe ali, né? Da vivência, da construção de um ambiente inclusivo. Você vai ter a ajuda dessa pessoa, você já vai pular muitas etapas. Mas essa pessoa também precisa estar preparada para entrar nesse ambiente, para dialogar nos termos e da forma que atenda às demandas desses profissionais sem deficiência que já estão nesse ambiente. Então, a principal questão você já colocou aí, que é oferecer um curso ou cursos, modalidades diferentes, talvez, de formação para essas pessoas que querem e não sabem como entrar. Eu não entrei porque eu quis. Eu entrei porque houve uma oportunidade de trabalho, alguém estava precisando de uma pessoa com deficiência para trabalhar e eu precisava trabalhar. Eu fui até lá, me disseram o que era o trabalho, eu topei, eles toparam e eu estou aqui. Então, eu furei a bolha meio que sem querer. Agora, o pessoal do Museu Histórico que não exigiu de mim isso que normalmente se exige, e é compreensível que se exija, tá? Eu não discordo que alguém que se pretenda trabalhar nessa área tenha que ter uma formação. Mas o que eu, às vezes,
Não sei muito como conduzir, é a exigência, quer dizer, se você não tiver, você não entra. É difícil para mim responder isso de uma forma assim muito resolver a questão. Mas eu acho que uma coisa que pode ajudar a resolver é pensar nesses cursos de formação para pessoas com deficiência que queiram trabalhar em ambientes culturais. E aí esse curso vai receber pessoas graduadas, pós-graduadas e não graduadas. E vai oferecer as ferramentas básicas para que essas pessoas se desenvolvam, tenham condições, criem e entendam os caminhos para se desenvolverem como profissionais e, caso queiram chegar onde quiserem chegar, vão conseguir por essa base que vai ser dada por esses cursos e por esses locais que vão receber essas pessoas, mesmo sem elas terem passado por uma graduação. Enfim, eu acho que isso é uma coisa que ajuda, mas eu queria também ouvir aí os meninos se discordam ou não e como veem essa questão. Obrigada, Léo. Eu acho que a gente está com a gente deve cair de novo. Caso a gente caia, a gente volta para poder encerrar a roda, tá bem? Mas o Leandro e o Rafa querem dizer alguma coisa? Eu acho que a gente já vai cair, né? Eu quero comentar isso que a Paty trouxe, mas daí eu vou começar a falar e vai cair. Falta acho que uns 2 minutos ou não sei. Mas então eu vou aproveitar para pontuar duas coisas, né? Aproveitando a fala do Léo, que eu acho que é a importância da capacitação, né? E da presença. Estava dizendo que eu fui cortada assim num ponto certo, né? Que era a questão da importância da capacitação, né? Para o trabalho nos espaços culturais, mas também a importância da participação, da presença, né? Da convivência. Que o Léo foi cirúrgico em dizer, né? A convivência te dá acesso a detalhes, né, da convivência, a presença, né, que você não teria com leitura, né, com estudo. Então, acho que essa convivência com as pessoas com deficiência nos espaços é muito importante. É isso. A Paula quer falar. Eu posso passar aqui? Posso falar? Boa tarde Claro, para quem está no Brasil e boa noite para quem está em Portugal. Eu sou Paula Fioso, colega de Desirê do doutorado da lusófona. Sou negra de pele clara, uso laçarote colorido e estou sentada no sofá. Eu quero compartilhar uma experiência que eu trabalhei numa escola particular de Salvador, que, entre aspas, disse que trabalhava em inclusão, né? E eu dava aula de espanhol para crianças desde a alfabetização até a 8ª série. E o engraçado é que a escola não dava treinamento para falar Libras com os alunos, a maioria eram surdos. E muita coisa assim, do vocabulário eu tive que aprender na convivência com eles, ou então tinha um intermediário. Mas o caso que mais me causou impacto foi um dia em que chegou um aluno autista na sala e que eu não tive condições de estabelecer uma comunicação, né? Então, assim, o que eu queria pegar a ponga da fala da Patrícia Dornelles é essa questão da capacitação também para as pessoas, entre aspas, que dizem normais, porque eu me considero que também tenho as minhas deficiências, que é algo que também assim, os profissionais são jogados na sala de aula e fica como se ele tivesse que ser autodidata para lidar com aquilo que é novo para ele. Eu me vi numa situação assim, muito constrangedora, quando eu pedi para a diretora que me ajudasse a fazer um curso de Libras, porque o salário era muito baixo e eu não tinha condições de pagar. Ela disse que não tinha condições, que eu teria que pagar se eu quisesse fazer. Então, assim, aquela inclusão entre aspas, né? E a educação fica bastante comprometida. É só um desabafo mesmo, e eu queria saber o que vocês pensam a respeito disso. Me ouvem bem, pessoal?
Sim, Desirê. Pronto, então a gente pode ir encaminhando para o final da fala. Meninos, vocês querem fazer um comentário acerca do que a Patrícia trouxe na última vez, antes de cairmos? E o que a Paula falou agora? O Rafa Leandro? quer comentar, não é? Posso? Por favor, Rafa, pode falar. Então, não ao encontro do que o Léo trouxe, sim, eu concordo, né? O Léo trouxe essa questão de capacitação e de a gente desvincular dessa exigência, assim, do nível superior e poder encontrar formas alternativas de capacitação, de formação, né? Concordo muito. E ainda dentro do que a Paty perguntou, trouxe, assim, enfim, nessa reflexão, um ponto que para mim é muito importante é algo que há bastante tempo, pelo menos na área da audiodescrição, né, a gente se falava mais, hoje em dia eu não escuto tanto, que é a questão de formação de público. E por que eu penso que a ideia de formação de público se aproxima do que a Paty traz? É porque a formação de público ela é ponte para passar para o outro lado, como eu digo, né, a passar a ser um profissional, né, da área da acessibilidade. Eu tenho isso, inclusive, como a minha própria experiência, que já frequentava a eventos com audiodescrição, teatro, cinema, museu, e a partir dessa aproximação, acabei participando de pesquisa de recepção, né, dentro de todo esse processo, e daqui a pouco eu estava ali lendo sobre audiodescrição, estudando, me interessando, e começando a trabalhar. Então, uma formação que segue sendo sempre, claro, continuada, mas sempre entrelaçada, assim, né? Experiência, produção e estudo. E aí, dentro disso, assim, é algo que desde o início eu peguei muito, assim, para colocar dentro do pacote, assim, né, de trabalhar com acessibilidade, é poder estar junto do público, né, dos meus pares com deficiência visual. Então, por exemplo, às vezes que eu trabalhei para produção de audiodescrição para teatro presencial, de estar junto com o público, de ter grupo no WhatsApp, onde eu e outros colegas, a gente administra grupo no WhatsApp aqui no Rio Grande do Sul, onde tem muitas pessoas com deficiência visual, e é frequente que chega um contato de outro contato que pede inclui lá no grupo, a pessoa tem interesse em acompanhar. Agora, com a pandemia, os eventos online, a gente coloca os links lá, disponibiliza os trabalhos que a gente faz, tanto os trabalhos, né, que eu participo, produzo, como dos meus colegas também. Então, essa movimentação, ela gera não só a formação de público, com mais pessoas acessando a cultura, né? Claro que pode ser diversos outros tipos de produtos, mas pensando aqui a cultura, como também chega com uma mensagem do tipo que se nós temos deficiência visual, somos consultores em audiodescrição, por exemplo, e estamos produzindo em termos de produção cultural, em termos de renda, em termos de acessibilidade de diversos aspectos, muitas pessoas também, né, acabam olhando para aquele movimento e pensando, bom, eu também posso, se interessa. Eu tenho colegas com deficiência visual, por exemplo, psicólogas e outras profissões também, que a partir dessas divulgações começaram a se interessar e estão começando a fazer cursos de audiodescrição para ser consultores. Então, quer dizer, a formação de público, ela não só forma público, como ela abre portas também, abre ideias, abre horizontes, assim. Então, eu acho que essa experiência, que pelo menos na minha prática está muito, né, próxima da produção de audiodescrição, ela se aproxima, assim, dessa questão da capacitação, que o Léo falou muito bem e que a Paty trouxe. Assim. Então, eu queria contribuir com essa experiência mesmo. Perfeito, Rafa, muito obrigada. Leandro, queres fazer a tua fala final comentando o que foi perguntado? Isso, já vou finalizar. E eu acho que essa parte que o Rafa trouxe, né, da formação do público, é uma dificuldade que a gente enfrenta bastante também nos museus, né? Então, geralmente as instituições, elas se perguntam ou questionam por que desenvolver recursos de acessibilidade se esse público com deficiência não é um público considerado um público provável, né? Leandro, tu está sem a câmera. Oi? Tu está sem a câmera. Vai continuar assim, né? Vou. Tá. Eu não sei por que a minha câmera está desconectando. E aí, como nos museus as pessoas com deficiência são, né, vistas como um público improvável, não procuram tanto o desenvolvimento dos recursos de acessibilidade. E isso vem mudando de um modo muito lento, né? Mas a gente percebe, assim, eu percebo pela minha prática, que quando há o envolvimento, né,
de pessoas com deficiência no desenvolvimento de atividades no museu, sejam educativas ou exposição, sempre tem essa rede, né, que o Rafael comentou agora, da pessoa com deficiência conhecer outras e aí chama uma, chama outra, e essa formação de público acaba acontecendo, e essa movimentação cultural entre pessoas com deficiência também é mais efetiva. Então eu acho que essa participação, né, da pessoa com deficiência nas atividades, ela tem esse caráter também de aproximar outras pessoas que não têm tanto o hábito ou de frequentar museus ou outras atividades culturais, né? Às vezes pela curiosidade ou até mesmo para prestigiar, né, um conhecido com deficiência que está trabalhando ali. Então isso eu acho bem interessante. Agora, referente à formação, né, eu acho que eu concordo com o que o Léo fala, né? Porque muitas vezes essas exigências de formação acabam se tornando mais uma barreira para aproximar as pessoas com deficiência de quererem se desenvolver em alguma área desconhecida, como essa da acessibilidade, né? Dos desenvolvimentos de acessibilidade em instituições ou em atividades culturais e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode ser repensada e oferecer mesmo essa capacitação de um modo mais amplo e não pautar nessa exigência de formação ou de graduação, porque eu acho que isso é apenas uma barreira que é imposta, sendo que nesse tipo de atividade, né, de serviço que se quer oferecer, a vivência, né, ela tem muito mais a contribuir em inúmeras situações do que a formação, que pode vir, né, depois já com o desenvolvimento da prática da área de atuação. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu fiquei super feliz de participar e de ouvir todos vocês. Tá? Eu desejo um forte abraço, bons estudos, né, bom trabalho, e fiquem bem. Muito obrigada, Leandro. Pessoal, para nós do grupo é uma grande felicidade estar com vocês aqui essa noite, essa tarde. Foi um momento muito rico, realmente, que a gente trouxe essa questão do protagonismo da pessoa com deficiência, da importância da gente trabalhar juntos sempre, né, e não para. Então, acho que a gente só tem a ganhar. E agradeço imensamente a vocês que continuaram conosco ao longo desse processo, que tivemos várias intercorrências com o nosso link hoje. A gente sabe que a gente está com esse problema de instabilidade no sistema da universidade, então a gente teve essa ocorrência, mas isso não em nenhum momento atrapalhou, porque nós voltamos, continuamos debatendo, continuaram vindo as perguntas, continuaram vindo os comentários, e tenho certeza que se nós ficássemos aqui até amanhã, haveria mais coisas para comentar, haveriam mais trocas para serem feitas. Então, em nome do Grupo Sociomuseologia e Acessibilidade Cultural, eu agradeço imensamente aos nossos colegas convidados, ao Leandro, ao Leonardo e ao Rafael, que partilharam um bocadinho da sua vida conosco, das suas experiências, e agradeço a todas e todos os colegas que estão nos acompanhando também via Facebook e aqui no Zoom. E agradeço a professora Judite, Moana e toda a equipe pela oportunidade da gente estar debatendo o capacitismo, a representatividade e a participação da pessoa com deficiência dentro da cátedra, dentro da Universidade Lusófona, e fazendo, então, desse primeiro Musa Fórum, um Musa Fórum acessível, né? Muito obrigada a todas e todos. Professora Judite, quer fazer uma fala de encerramento? Sim. Eu gostaria de reiterar aqui os agradecimentos iniciais. Eu começo a agradecer os nossos convidados, o Leandro, o Leonardo e o Rafael, por aceitarem o desafio e estarem aqui conosco hoje, partilhando seus saberes, suas experiências, né? Porque, efetivamente, esse é um tema muito caro para nós
E hoje, com o início aqui do nosso Musa Fórum, nós precisávamos efetivamente que fosse um tema forte e com participantes que abrissem caminhos e portas, né, para as nossas atividades. Eu reitero também os agradecimentos aos intérpretes que hoje nos acompanharam, a Vanessa e o Vinícius, que foram aqui incansáveis com as nossas quedas e voltas, e estiveram aqui todo o tempo conosco. E também gostaria de falar um pouco aqui com a importância, né, para nós da cátedra, em termos coordenadoras tão empenhadas e dedicadas em todos os grupos, e hoje especificamente aqui com a Desirê e com a Roberta, que fizeram um trabalho belíssimo anterior, né, à nossa chegada aqui no Musa Fórum, e que hoje deixaram claro aqui a importância de termos coordenações tão empenhadas e tão trabalhadoras, né, e comprometidas com aquilo que fazem. Na cátedra nós temos 5 grupos de estudos e o desenho tem sido sempre de termos professores e investigadores como titulares, como tutores dos grupos de estudos, mas a coordenação, nós fazemos questão que elas fiquem sempre nas mãos dos nossos discentes, doutorandos, mestrandos e pós-doutorandos, preferencialmente de níveis diferenciados, exatamente para permitir, né, um trabalho de interação, de cocriação, de partilha de saberes. Então, eu estendo aqui os agradecimentos, né, que começam com a Roberta e com a Desirê, porque hoje são as protagonistas aqui desse seminário, juntamente com o Rafael, o Leandro e o Leonardo, mas eu estendo esses agradecimentos a todas as outras coordenadoras dos grupos de estudos que estão aqui conosco, ou nos acompanhando pelo Face, ou aqui no nosso grupo. Diria apenas, para nós terminarmos, né, que o fato de termos hoje iniciado esse novo ciclo, né, com o Musa Fórum de seminários, nos mostra a importância de repensarmos várias questões no campo da sociomuseologia, ou de trazermos debates para o campo da sociomuseologia, porque não podemos esquecer que, enquanto escola de pensamento, nós estamos inseridos numa área, né, teórica e prática, que é a sociomuseologia, que... a Moana mandou aqui uma mensagem para mim, eu me perdi um pouco, desculpe, gente, mas eu já vos digo. Então, inseridos numa área disciplinar que tem sido uma área, assim como as universidades de forma geral e as escolas, né, os museus também têm promovido epistemicídios. Então, o fato de nós atuarmos dentro da museologia, mas numa escola de pensamento que assume a vinculação com as questões contemporâneas, com o social, com os desafios da sociedade, é um desafio também para nós. Então, nós precisamos constantemente nos rever para que a nossa ação, a nossa prática, a nossa teoria também não se torne mais uma ação de epistemicídio. E eu acho que a abertura de novos temas, a nossa preocupação com as problemáticas da contemporaneidade, é o que nos vincula efetivamente a essa escola de pensamento. Hoje, para além de tudo o que vocês nos falaram e nos chamaram a atenção para a questão específica, né, das pessoas com deficiência, e que cruza com o que nós estamos aqui a falar do epistemicídio, várias coisas me tocaram, acho que tocaram muitos de nós, mas pensarmos especificamente nas pessoas com deficiência como um público improvável, como no final aqui nos foi chamada a atenção, né, por muitas das instituições, nomeadamente museus, eu acho que também abre caminho para uma reflexão ainda maior. É que no campo da sociomuseologia, nós precisamos entender as pessoas com deficiência não só como público, mas nós precisamos entender todos e todas, né, como utentes da instituição, como beneficiários da instituição, como a comunidade a qual trabalha conosco para a mudança da instituição. Então, enquanto nós não formos capazes, como profissionais do campo da museologia, como intelectuais do campo da museologia,
percebermos e buscarmos formas de mudar essa postura e essas ações e essa estrutura, nós vamos continuar sendo excludentes. Então, aquilo que vocês nos disseram hoje é fundamental também para nós nos repensarmos e continuarmos a agir no sentido de uma inclusão efetivamente mais ampla, né? Que saia só do campo do voyeurismo, né? De um público, mas que seja efetivamente uma inclusão plena. Então, eu vos agradeço. Eu acho que eu saí daqui, e aí lembro novamente do Paulo Freire, verdadeiramente me sentindo aprendente, né? Porque eu aprendi muito mais aqui hoje do que eu estava à espera, e por isso eu vos agradeço. E deixo aqui mais 2 mensagens apenas. É que, com os nossos cortes, nós tivemos 4 partes, né, do seminário. Assim que acabar essa emissão, nós vamos retirar os 4 seminários, essas 4 partes do ar, vamos editar e vamos recolocar como um vídeo contínuo para que as pessoas possam ter acesso e, portanto, não vão ficar aqueles 4 pedacinhos soltos. Eu vos agradeço mais uma vez, peço desculpas pelas questões técnicas e convoco a todos e todas para que não nos esqueça e que continue conosco. Vos convido a continuar assistindo e participando das nossas ações. Vamos ter outras ações com os nossos outros grupos de estudos e foi uma alegria enorme vos conhecer e estar aqui convosco hoje. Então, eu vou encerrar a nossa transmissão pelo Face, nós podemos nos despedir aqui em privado.